Vamos para a palavra, porque tem que ter oração, mas tem que ter a palavra de Deus, né? A palavra de Deus aumenta a nossa fé, gente. Sabia disso? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitos estão sem fé. Sabe por quê? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. O que é dar ouvido? É você escutar? É? Não, gente. Dar ouvido é você obedecer. Dar ouvido, sabe quando a tua mãe manda você fazer alguma coisa, ou mandava, né? E você não dava ouvido, você não obedecia, fazia de conta que não ouvia, entendeu? Dar ouvidos é obedecer a palavra. Então, entendemos o que é ouvir a palavra de Deus? O que era ouvir, né? Quando ele diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, significa que a fé vem quando eu obedeço a palavra de Deus. Se eu obedeço, se eu ponho em prática a palavra de Deus, a minha fé aumenta, gente. Agora, se você não põe em prática a palavra de Deus, a tua fé não aumenta. Então, nós precisamos ter a nossa fé aumentada, não é verdade? Renovada. E quando nós damos ouvido à palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Vamos aqui para Lucas, capítulo 16, Lucas capítulo 16, no versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. E, às vezes as pessoas gostam de pregar essa palavra nos velórios, não sei porquê, né? Não sei se é porque que fala de morte, porque fala do inferno, mas muitos velórios as pessoas gostam de trazer essa palavra. Mas o Senhor hoje, nessa madrugada, me deu essa palavra para trazer a todos nós. Parábola do rico e Lázaro. Então, que o Senhor Deus nos alimente com a sua santa palavra, com o pão da vida, com o pão espiritual. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento para a palavra dele, para nós, Pai, sermos libertos, alcançados, lavados pela tua palavra, renovados pela tua palavra. Quantos estão fracos, Pai amado, porque não têm se alimentado da tua palavra, mas agora, Pai, dai-nos desse alimento, dai-nos desse pão e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém, gente? A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. É assim que os ricos vivem, né? Se veste do bom e do melhor, come do bom e do melhor, né? Os ricos vivem assim, se veste do bom e do melhor. Alguns ricos, né? Tem ricos que são econômicos. Tem ricos que não são luxentos, né? Que não são vaidosos. Tem ricos que são humildes, gente. Tem ricos que você nem sabe que eles são ricos. Mas tem os ricos, né, que eles, além de você saber, eles te humilham por causa que são ricos, não é verdade? Que foi essa história aqui que aconteceu. Esse rico aqui, ó, esse rico aqui humilhava o pobre. Tem ricos que têm o coração de Deus e tem ricos que não têm o coração de Deus. Então, essa palavra aqui, Deus está falando com aquele que não tem um coração, né, dele, mas que tem um coração de quê? Do dinheiro. O seu coração está no dinheiro, né? Então, ele não ajuda ninguém, porque ele acha que assim como ele conseguiu, os outros têm que trabalhar para conseguir. Você já ouviu isso? Não, eu trabalhei para ter. Se quiserem que trabalho. Muitas das vezes eles chamam os pobres de preguiçosos. Muitas das vezes eles dizem que os pobres são preguiçosos. Pobre é alguém que não teve condições que você teve. Nem todos os pobres são preguiçosos. Porque verdadeiramente os preguiçosos, eles nem pobres são. Porque o pobre ele ainda tem uma casinha, ainda tem um fogãozinho,
O pobre ainda tem ali uma roupa. Ele apenas não tem o que você tem, né? O que os ricos têm, na verdade. Aqui ele fala, parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e havia todos os dias regalada esplendidamente, que é o que a maioria dos ricos vive, né? Esse esplendor de vida. Andar com pobre? Nunca. Comer com pobre? Nunca. Estar no círculo das amizades pobres? Eles podem até ter como seus seguidores. Os pobres às vezes seguem muitos ricos. Você sabia disso? Às vezes os pobres seguem os ricos, querendo algumas migalhas dos ricos, né? Ficam lá pedindo dos ricos. Você já viu que aquelas pessoas famosas, elas sempre falam, né? Que as pessoas acham que elas têm dinheiro para dar para todo mundo, né? Teve até um famoso rico que disse que ele não era governador, né? Para estar aí resolvendo o problema de todo mundo, né? Então tem muitos ricos que têm muitos seguidores, porque os pobres estão lá pedindo migalhas dele, né? É, gente. Tem esse tipo de pobre que vive pedindo migalha. Não seja esse pobre que fique mendigando pão, não. Seja esse pobre que tenha Jesus no teu coração e você não precisa viver na mesa do rico pedindo do rico, na porta do rico pedindo do rico. Tenha Jesus no teu coração, que Jesus ele não vai permitir você ficar mendigando pão, gente. Olha só o que o Senhor está falando. E a gente vê muitas das vezes as pessoas seguem os ricos, né? Nas plataformas e ficam lá pedindo migalhas. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm Jesus no seu coração. Se elas tivessem Jesus no seu coração, elas iriam pedir socorro do Senhor e o Senhor ia colocar pessoas para socorrê-la. Mas elas vivem pedindo, né? Pedindo migalhas dos ricos. E escute, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então Lázaro era esse que estava doente, né? No seu corpo havia muitas chagas, que vocês sabem muito bem o que é. Então, no seu corpo havia muitas chagas, e ele vivia lá na porta daquele rico, pedindo migalhas, pedindo o que comer, né? Ou situação difícil, não é, gente? Você está na porta de alguém pedindo. Gente, eu tenho maior vergonha de pedir. Eu não, sinceramente, se eu estiver passando por necessidade, eu não tenho coragem de pedir, gente. Eu tenho coragem de pedir de Deus, mas dos outros não. Eu tenho uma vergonha de pedir isso, vocês nem sabem. Eu não tenho vergonha de pedir para me ajudar os outros. Isso eu não tenho vergonha. Se alguém estiver precisando, eu tenho coragem de pedir por essa pessoa. Mas quando é para mim, eu peço de Deus. Eu não tenho coragem de pedir as coisas para mim, não, gente. Eu peço de Deus. E escute, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Você já viu esses moradores de rua, que eles moram na rua, que eles estão cheios de chagas, de feridas, e que os cães fazem isso? Lembre lá suas feridas. Vocês já viram isso? Né? Esse acontecimento está aqui dentro da parábola, dentro da palavra de Deus, como parábola. Mas na vida real, gente, é o que mais acontece. É o que mais a gente vê. Pessoas mendigando pão, pessoas pedindo alimento, pessoas pedindo migalhas de outras pessoas, né? Pessoas pedindo migalhas de amor, migalhas de alimento, migalhas de dinheiro, migalhas que sobram, né, da mesa do rico. Lembra daquela viúva? Agora Jesus me trouxe a memória viúva. Aquela viúva deu aos pobres tudo que ela tinha. Ela só tinha 3 moedas, mas ela deu tudo que ela tinha, né? Porque a ajuda que era dada aos discípulos era para ajudar pobres, era para ajudar esses necessitados. Então ela pegou, ela deu tudo que ela tinha.
ela não deu as migalhas, né? E tem gente que te dá a migalha e não te dá o melhor, e não te dar o melhor, né? Tem aqueles que, graças a Deus, te dão o melhor, não te dão migalhas. Então, estava acontecendo essa história aqui de Lázaro e do rico. E o que aconteceu? E desejava saciar com migalhas que caíam da mesa do rico, os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Oh, Jesus amado, um ser humano comer da migalha que cai dos ricos, né, gente? Isso é muito triste. Isso é muito triste, saber que os ricos, eles poderiam ajudar os pobres e eles dão migalhas. Eles dão aquilo, os seus restos, né? Eles não dão o melhor. Eles dão os seus restos. Eles dão as migalhas. É, gente. Olha só. Tem esses tipos de rico que não te dá o melhor. Mas ele te dá aquilo que sobra. Ele te dá uma migalha. Ainda te dá às vezes com pena. E aí, às vezes ainda dá achando que vai faltar para eles. Você está entendendo, gente? E aconteceu que o mendigo... Aí o que aconteceu? Morreu e foi levado pelos anjos. O mendigo morreu e foi levado por quem, gente? Pelos anjos. Olha aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora presta atenção. O Lázaro morreu, e o que aconteceu? Os anjos veio buscá-lo. Olha que maravilha, gente. Os anjos veio buscar a Lázaro, e o rico foi sepultado. Aqui não fala que os anjos veio buscar o rico, né? Por que os anjos não veio buscar o rico? E por que os anjos buscaram a Lázaro? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aí. E olha só, gente. E o inferno disse: para onde foi o rico? Para o inferno. E para onde foi Lázaro? Para o seio de Abraão. Olha aí, gente. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por isso que a palavra de Deus fala que o inferno é um lugar de fogo, né? É um lago de fogo. E aqui o rico estava com sede no inferno. Não que ele era espírito, gente, né? Ele era a alma. Então não era o corpo, não era a sede do corpo, mas era a sede de alívio daquele tormento que ele estava vivendo. Você está entendendo? Então aqui o Senhor mostrou, né, que o rico foi para o inferno e o pobre que estava aqui ficava pedindo desse rico. Olha só, gente, o que aconteceu? Ele agora pedia para que Lázaro, né, fosse ali matar a sua sede. Ele agora falava a Abraão: manda Lázaro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É, gente, muitas das vezes é assim que acontece. O rico vai para condições do pobre e o pobre vai para condições do rico. E muitas das vezes é assim que acontece. As pessoas que você mais despreza é as pessoas que mais te ajudam, é as pessoas que mais te dão a mão, é as pessoas que um dia você vai precisar de socorro através dessas pessoas. Então não foi diferente aqui. Ele estava no lugar de tormento, ele estava no inferno e
Lázaro estava ao lado do Pai, e Lázaro estava sendo consolado pelo Pai. Lembra que a palavra de Deus diz em Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados? Lázaro tinha uma vida de choro, uma vida de sofrimento na terra, uma vida que ficava mendigando pão, pedindo pão, que ficava vivendo de migalhas do rico, né? Que ficava vivendo de migalhas dos outros, que ninguém cuidava das feridas dele, que ninguém se preocupava com o que Lázaro comia, que ninguém se preocupava se Lázaro estava bem, ninguém se preocupava com Lázaro. E aquele rico que tinha condições de ajudar a Lázaro, não ajudava, gente. Não ajudou. Dava, sabe o quê? Migalhas, dava sobras. Imagino que até comida estragada dava, né? Você já viu pessoas que até às vezes dão comida estragada para os outros, né? E sabe o que acontece? Aquelas pessoas comem. Sabe por quê? Porque na fome faz elas sentirem um gosto que não é de estragado. É porque está com fome. E sabe o que acontece? Elas não morrem. Sabe o que acontece? Deus abençoa aquele alimento. E sabe o que acontece? Aquele que dá a comida estragada aos outros, ele tem uma dívida com Deus. Porque ele podia dar uma comida boa, ele podia dar algo bom para aqueles que precisam e não dão. E não dão, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esses que têm essas práticas, se não se arrependerem, o que acontecerá? Haverá para a vida deles tormento. Haverá para a vida deles o inferno. Olha só, por isso que o Senhor disse, bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino do céu. Porque o pobre, louvado seja o nome do Senhor, é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que reconhece suas condições, que sabe que está precisando de alguém. Mas o rico é aquele que não precisa de ninguém e ainda humilha aquele que precisa, né? Olha que humilhação. Olha como ele humilhou a Lázaro. E olha quais eram as condições que ele estava. Agora, Lázaro era exaltado por Deus. E o rico estava no inferno. Estava se humilhando. Olha aí, gente. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Agora, olha só. Deus falando agora com o rico. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens, olha aí, em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Tá vendo, gente? Então não tem inveja dos ricos, não. Não tem inveja daqueles que estão te humilhando, não. Não tem inveja desses que estão te desprezando. Não tem inveja desses que podem te ajudar e não te ajudam. Não tem inveja dessas pessoas que não têm Deus no seu coração. Às vezes você inveja as pessoas que têm as condições a mais do que você. Não tenha não, sabe por quê? Porque eles podem ter condições a mais do que você, mas pode ter um coração que nem desse rico, que é um coração distante de Deus, que é um coração, louvado seja o nome do Senhor, a qual não tem o Senhor no seu coração. Mas você pode ser essa pessoa que está como Lázaro, né? Aí pedindo ajuda, pedindo uma migalha, está aí batendo na porta de alguém, está aí batendo na casa de alguém, às vezes está batendo aí na porta dessa empresa, pedindo um trabalho, às vezes está batendo aí na porta desse rico, pedindo uma ajuda, e esse rico não está te ajudando. Mas o que o Senhor veio dizer para você? Para você é um consolo. Para você é um consolo. E para o Lázaro, o que teve? O que para o rico, o que foi que teve? Tormento. Na terra ele comeu do bom e do melhor. Na terra ele deu o pior para os outros. Na terra não faltava nada para ele. Na terra ele teve a boa casa. Mas no céu, o que foi que ele conseguiu? Tormentos, porque ele não usou o dinheiro para o bem, ele não usou o dinheiro para ajudar o próximo, ele não usou o dinheiro para alimentar aqueles que estavam com fome, ele não usou o dinheiro para ajudar os necessitados. E agora o que ele vivia? Tormento, tormento.
E aquele que estava precisando de ajuda, que aquele que estava cheio de feridas, aquele que estava precisando de um alimento e recebia as migalhas, ele estava onde? Sendo consolado. Então, você pode estar chorando, mas esse choro tem consolo de Deus. Nem todos aqueles que vivem alegria, na falsa alegria, porque tem dinheiro, né? Estão aí curtindo a vida, não falta nada, né? Tem come do bom e do melhor, ainda filma, ainda grava lá para você, né? Os seus alimentos do bom e do melhor. Agrava para você, ainda mostra para você a casa deles, né? Ainda mostra, olha minha mansão, olha minha casa, mas vai lá, bater na porta. Eles vão mandar você trabalhar. E às vezes, quando te dá, ainda vai ser migalhas, né? Migalhas. É, gente. Mas só que essas pessoas que têm um coração assim viverão tormentos. Viverão tormentos. E você aí que está precisando de ajuda, você será consolado pelo Senhor. Então não adianta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Podemos passar por tudo que estamos passando, mas o Senhor veio dizer aqui nessa manhã para você que haverá um consolo para você. Haverá um consolo para nós. Você pode passar por luta, por choros, viver até dessas migalhas, porque Lázaro viveu dessas migalhas, mas ele foi consolado pelo Pai. Ele foi consolado, ele estava ao lado do Pai, oh maravilha! Ele não estava no lugar de tormento. Na terra vivemos tormento, na terra vivemos aflições, na terra vivemos perseguições, na terra vivemos humilhações, somos humilhados, não é isso? Somos humilhados, mas somos humilhados pelos ricos, somos humilhados por muitos que têm poder e aquisição, mas seremos consolados por Deus. E esses que nos humilham, eles viverão tormentos, se não se arrependerem, né? Se não se arrependerem, viverão tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que se quisesse passar aqui, daqui para vós não poderia, e nem tampouco de lá para cá, de lá passar para cá. Então Deus falava, respondia ali ao rico, que Lázaro não poderia ir para o inferno, e nem os que estão no inferno, que estariam no inferno, poderiam para o céu. Então a nossa escolha é agora, gente. A nossa decisão é agora. Ou nós recebemos Jesus no nosso coração e temos a nossa garantia de ir para o céu, ou você tem o direito de ser esse que gosta de humilhar os outros, de ser esse que gosta de dar resto para os outros, de ser esse que diz que o teu Deus é o dinheiro, de ser esse que diz que tudo que você tem foi porque você conquistou com o teu trabalho, não foi Deus que jogou do céu. Tem gente que fala assim, Deus não vai fazer cair as coisas do céu. É verdade, ele não faz cair não. Deus, ele usa um coração segundo o coração dele para te abençoar. Deus não é aquele que te joga as coisas na tua mão. Deus não é aquele que te joga as coisas na tua cara. Deus não é aquele que te dá migalha e nem resto. Deus é aquele que pega as pessoas que têm o coração dele para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali dizendo isso, posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então a oportunidade que nós temos é agora. É agora. Jesus está voltando. O arrebatamento está próximo. Ou de repente chega a morte para nós. A morte chegou para o rico e a morte chegou para o Lázaro. Mas uma coisa que houve duas diferenças nessa morte. Uma, os anjos vieram receber a Lázaro e o rico, ele foi sepultado. A Bíblia não disse que foi os anjos que veio receber o rico. A Bíblia fala aqui que os anjos veio receber Lázaro. Sempre eu falo aqui na live
Quem vem buscar os de Deus é os anjos do Senhor. Quem vem buscar aqueles que não receberam Deus no seu coração, que não receberam Jesus, quem vem buscar é a morte. É a morte. Mas nós, quem vem nos buscar é a vida eterna, é o consolo eterno, e não o tormento eterno. Então, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que, agora olha só o que ele fala. O que o rico fala? De repente ele soube falar com Deus, né? Olha só, gente. Eu estava agora meditando na palavra e vi agora com Deus, ele estava conversando com quem? Com o rico. Com o rico que estava no inferno. Não era com Lázaro, era com o rico. De repente o rico lembrou de pedir misericórdia. De repente o rico lembrou de conversar com Deus. Olha aí, gente, é isso que o dinheiro faz. Ele tira o teu tempo de conversar com Deus. Porque a tua preocupação é ganhar dinheiro. A tua preocupação é ter dinheiro. Porque o teu coração está no dinheiro. Mas aqui no inferno, o rico teve tempo de falar com Deus. Aqui no inferno, o rico lembrou que tinha um Deus. Aqui no inferno, o rico viu a Deus, né? Olha aqui. E ele começou a falar com Deus aqui, pedindo para Lázaro ir lá, molhar a ponta do dedo e saciar a sede dele. E olha o que continua aqui a conversa do rico com Deus. Gente, os ricos são esses que não têm tempo de conversar de Deus. Até falam de Deus. Ainda até falam o nome de Deus. Mas conversar com Deus é totalmente diferente. É totalmente se humilhar para Deus, dobrar os joelhos, ter vida de oração com Deus. É totalmente diferente. Agora, olha só o que o rico fala para o pai. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora o rico pedia para Deus para que enviasse a ele lá para contar o testemunho, para dizer para os irmãos deles que ele estava no lugar de tormento, que ele estava. O que ele queria? Ele queria que fossem lá falar para a família dele, né? Se converta, se liberte, busque a Deus enquanto pode encontrar, seja justo, não seja injusto com os pobres. Porque os ricos, gente, são os, não generalizando, por favor, mas os ricos que não têm coração, que não têm Deus no seu coração, são as pessoas mais injustas da terra. Porque o seu coração está no dinheiro, não está em Deus. Eu não estou falando dos ricos que têm coração, que o seu coração está em Deus, que dá o melhor, né? Que divide o pão, que não te dá resto, que não te dá migalhas, que te trata de igualdade. Porque tem um rico que ele se acha sempre o superior, né? Não te quer nas amizades, não te quer na tua casa, na casa deles, né? Não quer, não sabe falar, não tem estudo, não tem presente para me dar, não tem nada para me dar, não sabe comer, né? O rico fala que a gente não sabe comer. Meu Deus do céu, né? Não sabe pegar o talher. Não, eu trazer esses pobres para minha casa. Não uso o perfume que eles usam, né? Apenas dão migalha. A gente vê um monte de seguidores pedindo migalha dos ricos, né? E os ricos até zombam deles. Vocês acham que eu sou governador, que eu sou presidente? Vocês acham que eu sou o quê, né? Assim que eles dizem. A maioria dos ricos ainda te dá algumas migalhas e ainda lança na cara de muitos, né? A gente vê tem muito isso aqui na internet. Pessoas ali pedindo condições, pedindo migalha dos outros. E você escuta cada palavra que eles dão. Não, gente. É muito sério. E aqui, né, ele pediu para que fossem lá falar para os irmãos dele.
o testemunho que ele estava no tormento. O dinheiro não vai te comprar o céu, não, gente. Sempre eu falo isso. O dinheiro não vai comprar a tua salvação, não. Um dia a carne vai para o pó, do rico e dos pobres. Mas para onde vai a tua alma? Hã? A tua alma vai para o tormento ou vai para o seio de Abraão? Um dia a tua carne vai para o pó. Você que não acredita em Deus, essa tua carne vai para o pó, tá bom? Então, você que não acredita em Jesus, essa carne também vai para o pó. Não adianta que essa tua riqueza não vai te dar a vida eterna, não. Porque o dinheiro não dá a vida eterna para ninguém, gente. Ele supra nossas necessidades aqui na terra, mas dar a vida eterna para nós eles não dá. Então não se mate pelo dinheiro. Então não fique aí sem tempo para Deus, porque você só tem tempo para o dinheiro, só tem tempo para tua herança, só tem tempo para os teus bens materiais, só tem tempo para o trabalho e não tem tempo para Deus. Gente. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí, né, Abraão falou para eles, mas Moisés está lá pregando a palavra. Tem os profetas pregando a palavra, que eles ouçam. Não precisaria ninguém vir do céu, né, pregar a palavra, porque já tinha Moisés. Ele disse que tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? Então ele está dizendo aqui, ele disse, mas os profetas já estão lá, Moisés já está lá pregando a palavra, Moisés já estava lá falando qual era o caminho para seguir, para servir a Deus, né? Para obedecer as leis, né? Olha que maravilha, gente. Aí ele continua, e disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos, olha o entendimento dele, se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não, e também pouco acreditariam que alguém, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Oh, Jesus amado, é tremenda essa passagem, né, gente? Deus sabendo que nem se alguém ressuscitasse, eles não acreditariam. Quando Jesus estava na terra, ressuscitou Lázaro e não acreditaram em Lázaro. Ressuscitou ao filho da viúva de Naim, ressuscitou a Tábita e Jesus, e ele mesmo ressuscitou, né? Jesus mesmo ressuscitou e as pessoas não acreditam em Jesus. As pessoas não acreditaram naqueles que foram ressuscitados por Jesus. E o Senhor, conhecedor dos corações, ele sabia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, meu querido e minha querida. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. E até hoje as pessoas não acreditam em Jesus. Até hoje as pessoas não acreditam. Então, louvado, não adianta ninguém vir do inferno para falar para você que o inferno existe. Não adianta, porque vocês não acreditam em Jesus que venceu o inferno, que venceu a morte, que ressuscitou e que nos deu a vida eterna. Você vai acreditar em alguém que veio dos mortos? Não vai acreditar. Primeiro, que quando alguém aparece com a imagem de um morto, eles não vêm te pregando a verdade, eles vêm te pregando a mentira. Porque tem pessoas que acreditam nos mortos, tem pessoas que acreditam nos mortos porque os espíritos das trevas usam a imagem dos mortos para você acreditar neles. Gente, os espíritos das trevas usam a imagem dos mortos para dizer que o teu pai está sofrendo, que a tua mãe está sofrendo por você, que teu pai está sofrendo por você. E quem é que estava sofrendo aqui nessa história? Quem estava sofrendo, meu querido e minha querida, era o rico que estava no inferno, não Lázaro. Lázaro estava no amparo, consolado por Deus. E muitas das vezes
Os espíritos imundos vêm com a imagem do teu pai, dizendo que teu pai está sofrendo, dizendo que a tua mãe está sofrendo. Não, o teu pai, ele morreu com Cristo, o teu pai morreu em Cristo, o teu pai foi esse que tinha Deus no seu coração, que tinha Cristo no seu coração. Ele não está sofrendo, não. Ele está vivendo o consolo de Deus. Quem está sofrendo é quem vai para o tormento. É isso que o Senhor está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não adianta vir os mortos falar do inferno, porque não vão acreditar. Porque não acreditaram em Moisés, não acreditaram nos profetas, não acreditaram no próprio Jesus. Até hoje não acreditam em Jesus. Quem que Deus vai ainda enviar? Quem que Deus ainda vai enviar na terra? Se ele já enviou o próprio filho dele, enviou Moisés, enviou Abraão, enviou Davi, enviou todos os seus profetas, Jeremias, Isaías, todos os seus profetas estavam aqui na terra. João, Pedro, Lucas, Mateus, todos estavam, discípulos, apóstolos do Senhor, estavam falando da palavra, estavam falando do céu e do inferno, e muitos não acreditam. Veio o próprio Filho de Deus pregando, veio o próprio Filho de Deus ensinando, falando do céu, do inferno, falando do arrependimento, falando da salvação. Veio o próprio Filho de Deus pagando nossos pecados, dando a vida por nós. Morreu ao terceiro dia, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para sempre, e as pessoas ainda não acreditam. Quem é que você vai querer que venha à terra para você acreditar? Se o próprio Filho de Deus que veio você não acredita, quem é que você vai? Se vir a tua mãe, é tua mãe, não como dizem, né? Que a alma vem no outro corpo. Não é outro corpo, é você ver que é a tua mãe verdadeiramente. Se a tua mãe materializada na terra. Minha filha, aceita Jesus, porque senão tu vai. O teu caminho é de tormento. E o que Jesus oferece para você é o céu, é a vida eterna. Você iria acreditar? Você iria acreditar? Louvado seja o nome do Senhor. Então, entendemos a palavra. A oportunidade que temos é agora. A oportunidade que temos é agora de recebermos Jesus no nosso coração e termos a vida eterna. A oportunidade que temos de fazer o bem é agora. Porque se você fizer o mal, também você vai colher por causa desse mal. O mal que o rico fez ao pobre, ele colheu o tormento. Gente. Porque as pessoas dizem aí, né? Que a obra não salva. Não salva não. Mas há uma colheita pelo aquilo que praticamos. Entendeu? A obra não salva, tanto é, Lázaro não fazia a obra de Deus, né? Mas Lázaro não estava fazendo mal a ninguém. Como um dia desse eu vi alguém fazendo mal a um morador de rua. Roubou o morador e começou a espancar esse morador de rua. Meu Deus do céu, tá entendendo? Ele estava quieto, dormindo lá em cima do papelão. E foi filmado, né? Que hoje tudo é filmado. Hoje tudo é filmado. Quando você pensa que você não está sendo visto, você está sendo visto. Sempre tem uma câmera nas ruas, nas casas, nas lojas, em todos os lugares tem câmeras, né? Vocês já sabem disso, né? Então, e aí foi filmado. Aí ele lá, roubando aquele que ele estava dormindo em cima dos papelões, e aí ele roubou e começou a espancar a pessoa que ele estava roubando. Tá entendendo, gente? Então, tem pessoas que não estão fazendo a obra de Deus. Lázaro não estava fazendo a obra de Deus, né? Lázaro não foi salvo pelas obras. Ele foi consolado por Deus. Por isso que no céu, gente, vai ter muitas surpresas. Porque tem gente que acha que esses que vivem na rua não serão salvos. E Deus está mostrando. Lembra que Deus salvou o ladrão na cruz? Não foi? Na cruz o ladrão foi salvo. Ele se arrependeu, reconheceu que ele era o filho de Deus e pediu para estar com ele, não foi? E o ladrão foi salvo no último momento. E agora Deus dá esse exemplo de Lázaro, que Lázaro não era quem que vivia dentro da igreja, que pregava, que orava, que praticava a palavra, mas
Era alguém que foi consolado por Deus. Se cumpre a palavra em Mateus capítulo 5, que os pobres serão consolados. Porque a pobreza que Lázaro vivia, louvado seja o nome do Senhor, foi porque muitas pessoas não ajudaram a Lázaro. Não é isso? O rico teve a oportunidade de ajudar a Lázaro. Ele poderia ter cuidado das feridas de Lázaro. Ele poderia ter dado um trabalho. Ele poderia ter ajudado a Lázaro. Mas ele não ajudou. Ele dava migalhas para Lázaro. Então tem pessoas em condições que elas vivem nessa pobreza porque falta alguém para ajudá-los. Tem até pessoas que podem ajudá-lo, mas não ajudam. E esses Deus está de olho, e desses Deus vai consolar. Por isso que o Senhor fala que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino do céu. Não é isso que diz em Mateus? Estude lá em Mateus. Estude lá para você ver como você vai ser consolado por Deus. Amém? Essa foi a palavra.